mais ou menos há uns 4 ou 5 programas anteriores, eu abri para perguntas de vocês e uma pessoa, um rapaz aqui de São Paulo, comentou sobre uma experiência que o Saulo Calderon narrou numa das lives dele sobre saídas do corpo com percepção de formas mentais do passado agregadas aos ambientes, o que é chamado normalmente na teosofia ou no ocultismo de registros akáshicos. E naquela ocasião ele me perguntou qual era o mecanismo disso. E eu tenho um material muito bom sobre isso, trouxe um pedacinho dele aqui para vocês, bem resumido, porque para explicar melhor isso, seria legal ter imagens projetadas no PowerPoint para poder ilustrar. Mas eu vou tentar, de forma bem resumida, dar uma ideia geral do que é a percepção de imagens do passado plasmadas na aura de um determinado ambiente. Para facilitar, eu vou começar explicando como é que isso ocorre aqui na parte intrafísica e depois a gente vê durante as saídas do corpo no plano extrafísico. Bom, vamos começar pegando a própria expressão registros akáshicos, de onde ela é oriunda, porque muita gente fala nisso hoje na internet e existe muita confusão de nomenclatura, de abordagem e mesmo de interpretação. A palavra akasha, ela vem do sânscrito antigo, significando o éter, ou aquilo que está para além da atmosfera. Se nós pegarmos os elementos aqui no Ocidente, dividimos em 4, que são terra, água, fogo e ar. Se nós pegarmos na tradição hindu, os elementos são chamados bhutas ou tamatras. Alguns também, na área ocultista, podem chamar de tátuas, que seriam os 5 elementos. O que se reconhece? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, tudo é energia em graus variados de condensação. Muito condensada a matéria, muito sutilizada luz. E da luz até a pedra mais bruta, formas de energia. O que varia é o nível de condensação. Então, uma energia primordial interpenetra a atmosfera planetária e se mistura aos elementos que constituem a matéria no planeta, levando em conta que no espaço sideral não existe oxigênio, não há atmosfera, é o vácuo sideral. Então você pode falar de uma energia cósmica. Quando ela interpenetra a atmosfera de um planeta como o nosso, ela se mistura à camada aérea, ganhando então características deste elemento, o ar, que lá fora não existe. Então lá fora, no espaço, energia cósmica. Já na atmosfera da Terra, energia aérea. A mesma energia entra na Terra e ali é muito mais densa do que lá em cima na camada aérea. Na Terra ela é telúrica, no ar ela é aérea, no fogo ela é ígnea, na água ela é fluida, aquática. Então os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, são a matéria. E a matéria é a condensação de um único elemento chamado energia. Então os 4 elementos ainda são um, que é a energia convertida em 4 manifestações, uma densa na terra, uma aérea no ar, uma quente no fogo, uma fluida na água. Então os hindus falavam de 5 elementos, a energia primordial formando os 4 elementos. Em sânscrito, o elemento terra é chamado Prithvi, já o elemento água, Apas, já o elemento fogo, Terras, o elemento ar, Vayu, e acima disso, aquilo que ultrapassa o elemento ar, Akasha, que numa tradução mais próxima de um ocidental seria o éter. Por exemplo, mais sutil que a terra é a água, mais sutil que a água é o fogo, mais sutil que o fogo é o ar, mais sutil que o ar, aquilo que está para fora da atmosfera, o éter, ou em sânscrito, Akasha. Da palavra energia, o derivado você chama energético. Da palavra akasha, você fala akáshico. Os livros antigos em português, ainda antes da unificação da língua portuguesa de forma internacional, unificando-a, havia um limite em português. Por exemplo, você não podia usar K, não podia usar SH. Então, por exemplo, se você falava chakras, você tinha que botar com CHACRAS, com C, 2 Cs.
Em inglês, chakra, C no início, depois K, chakras. Então, hoje pode-se usar com C ou com K. A mesma coisa a palavra karma, do sânscrito, ação que gera reação. Karma, ao transliterar para caracteres latinos equivalentes aqui no Ocidente, karma em inglês com K, em português tinha que ser com C. Hoje podemos colocar K ou C, então ficou unificado. Por que eu estou explicando isso? Livros antigos, quando falam de Akasha, vão falar Akasa, né? Porque não podia usar o SH, não podia usar o K. Então daí você falava registros acásicos, mas a expressão é registros akáshicos. Hoje podemos usar ambas as expressões. É só para clarear, para não parecer que são duas coisas diferentes. Dentro desse contexto, então, já que tudo tem uma energia permeando, qualquer coisa tem um campo energético. E neste campo energético gravitam formas mentais ou energias relativas aos eventos que acontecem dentro do perímetro daquele campo energético. Então, energeticamente, tudo fica registrado. E é isso que, naturalmente, na área da teosofia e do ocultismo se falava. Você pode mapear a aura de alguém e perceber cenas do passado da pessoa, desta vida ou de outra, captando o registro acástico dela. Ou captar do registro acástico universal eventos que já passaram em outras épocas. Então, isso foi chamado de registro acástico. É um nome que acabou pegando. A palavra registro significa foi registrado, já está gravado. Então, normalmente, quando se fala nisso, se refere a imagens plasmadas por eventos que já passaram. Eu vi muita gente falando de registro acástico do futuro. Mas veja, a palavra registro significa foi registrado, está para trás. E aí o pessoal começa a embolar com física quântica, noção relativa de tempo, só que a palavra registro já matou o processo. Registro acástico, registro foi registrado, já ocorreu, já está marcado, já está impregnado. Então como é que você vai falar de futuro se ainda não aconteceu? Pelo menos nesse plano onde nós estamos. Então o registro acástico se refere a imagens, fatos, energias registradas em campos energéticos. Quando a pessoa entra na sintonia daquela faixa energética, ela capta estas imagens e aí vem o segundo trabalho, que é interpretá-las. Porque às vezes alguém capta imagens e não sabe interpretar e embola tudo porque não tem cabedal técnico de explicação para entender o que está rolando. Então, voltando à explicação inicial. Cada coisa registra impressões psíquicas. Quando se fala clarividência, por exemplo, para comparar, é uma faculdade que está radicada no chakra frontal, a capacidade de perceber imagens independentemente da reflexão da luz nos objetos, que seria a visão normal. Estamos falando de uma visão supranormal, parapsíquica, normalmente diretamente pela mente, na tela mental do chakra frontal. A clarividência se refere a um momento presente. O Euri que está ali, se ele fecha os olhos e vê por clarividência o ambiente da casa dele agora, do apartamento dele, o apartamento dele está no mesmo momento que ele está olhando, não está no passado ou no futuro. Então, clarividência se refere a um momento presente. O Euri está vendo algo agora, que está acontecendo no mundo. É neste exato momento, não é no passado, não é no futuro. Isso se chama clarividência, do latim claros, que é claro com a palavra vider, que por adaptação vidência, daí você fala clarividência, que é ver claro. Se se trata de imagens do passado do Euri, ele tem uma memória do passado dessa vida ou de outra vida, o nome técnico é retrocognição. Retro do latim, para trás, cognição como conhecimento. Ou seja, o conhecimento que o Euri lembra antes de hoje. Isso é retrocognitivo, popularmente chamado regressão de memória. Se o Euri tem uma visão supostamente de algo que ainda não aconteceu e isto acontece nos próximos dias, o nome é pré-cognição, é um fenômeno pré-cognitivo chamado popularmente de premonição, mas o nome técnico é pré-cognição. Então, se o Euri vê algo aqui agora, minha aura, por exemplo, eu estou aqui no estúdio concomitante com ele no mesmo tempo, no mesmo horário, clarividência. Se o Euri lembra de uma vida passada dele, já não é clarividência, é retrocognição. E se o Euri vê algo para frente, pré-cognição. Euri,
3 fenômenos de imagens mentais e os 3 no mesmo chakra. Já calculou a confusão, né? O que varia são os tempos. Para trás é retro, para frente é pré, no meio clarividência. E o erro comum, por exemplo, Euri, olha, Euri, estou tendo uma clarividência de sua vida passada. Se é passado, já não é clarividência, é retrocognição que a pessoa está tendo, se for no caso dela, e psicometria, se ela está vendo o passado dos outros. Então, existe uma 4ª faculdade no chakra frontal, além da clarividência, da retrocognição e da pré-cognição, existe uma faculdade chamada psicometria. Esta é uma palavra que vem do grego, psique, alma, metria derivada da palavra metron, que é medida. Quando você fala psicometria, medida da alma das coisas. Eu vou dar um exemplo muito fácil do Euri entender. Euri, imagina um ambiente que houve, sei lá, uma violência, um assassinato, e aí a polícia foi lá, fez sindicância e tal, e o ambiente ficou fechado por 2 anos, contendo ainda aquela atmosfera. E aí você vai lá, Euri, entra no ambiente, sei lá, tá lá os móveis e tal, não tem mais o cadáver da pessoa que sofreu a violência, você entra lá e de repente você se concentra e na tua imagem mental no frontal aparecem as imagens do assassinato, como se você estivesse vendo as imagens remanescentes na aura do ambiente. O nome disso é psicometria. Você tomou a medida da alma das coisas, daí psicometria, psique com metron, psicometria. E aí você fala, eu estou vendo as cenas do assassinato como se fosse agora. Você não voltou no tempo, você capturou as imagens gravitantes no ambiente. Isso se chama psicometria. No passado, por falta de informação, Euri, você diria assim, eu viajei no tempo para pegar informação. Você não viajou no tempo, você fez psicometria, captou as imagens. Numa linguagem ocultista, você captou o registro acástico plasmado no ambiente, as imagens gravitantes. Vou te dar outro exemplo. Na clarividência, você se concentra e vê algo. Na psicometria, você precisa estar no ambiente para poder puxar as imagens. Você depende da atmosfera do ambiente. Na clarividência, não, você pode enxergar a distância. Então, deixa eu dar um exemplo. Euri, eu te dou um pacote e você segura nas mãos e você não sabe o que tem no pacote. Se você visse a aura do pacote, seria a clarividência. Mas aí você segura no pacote, fecha os olhos e na tua tela mental no frontal aparecem imagens de uma mina que desabou com vários mineiros soterrados. Você vai e abre o pacote. É um pedaço de carvão de uma mina que tinha desabado e matado vários mineiros. Veja, você não voltou no tempo. Você capturou na aura do pedaço de carvão que estava dentro da mina as imagens gravitantes do evento que aconteceu lá. Isso se chama psicometria. Alguém diria, ele capturou o registro acástico da aura do carvão. Então a diferença é que a psicometria, você depende de um ambiente, um lugar para acessar. A clarividência ela é genérica, você capta qualquer coisa no presente. Retrocognição quando você lembra o teu passado, pré-cognição quando você vê supostamente o futuro, e psicometria quando você capta o passado das coisas, que não são as suas. Tá? Por isso que é legal estar aqui no programa, podendo clarear esses temas. Eu vou dar outro exemplo, Euri, bem fácil de você entender. Supõe que você está lendo sobre um determinado evento. Vamos imaginar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. O primeiro dia ali, setembro de 1939, acho que dia 1º, os tanques nazistas invadem a Polônia. Eclode ali a Segunda Guerra Mundial, terrível. Você está estudando sobre esse primeiro dia da guerra, 1º de setembro de 1939. 6 meses você está estudando sobre esse evento, que você está fazendo uma tese de mestrado sobre esse dia. Você dorme cercado de livros, você só estuda aquilo. Eu te pergunto, quando você vai dormir, é possível sonhar com aquilo? Sim, sua mente está saturada, isso ainda é sonho, recorte mental de algo que você está pensando muito. Mas, Euri, pode acontecer outra coisa. Você ter uma saída do corpo durante o sono, e como você só pensa em Varsóvia, capital da Polônia, no 1º de setembro de 1939, você se vê fora do corpo em Varsóvia de hoje, 2024, flutuando sobre a cidade. O que você veria? A Varsóvia de hoje. Você foi até lá porque você dormiu pensando no local. Ali, você então se concentra, Euri,
e começa a pensar em 1939. De repente, a imagem da Varsóvia de hoje some e aparece a imagem mental da Varsóvia como ela era em 1939 e você vê os tanques nazistas entrando na cidade. Te pergunto, você voltou no tempo? Não, você capturou as imagens gravitantes na aura da cidade, onde está tudo registrado. Isso seria chamado registro acástico da aura da cidade, ou você fazendo psicometria e puxando a atmosfera do ambiente. Agora imagine, Yuri, a sua família mora em Roseira, que é o interior aqui de São Paulo. Você tem uma saída do corpo e vai até Roseira, numa casa que você cresceu, por exemplo, que não é a mesma de hoje lá, uma casa da sua infância. E quando você chega lá, aparece na tua tela mental as imagens gravitantes da casa, você vê seu pai, sua mãe, 30 anos antes. O que é isso? Você capturou as imagens gravitantes na atmosfera do ambiente. Se nessa casa tem uma família morando hoje, você primeiro vai perceber por clarividência a aura do ambiente. Mas se você concentrar, você percebe as camadas energéticas e o passado registrado ali e puxa a faixa de memória que você está sintonizado. Aí alguém diria, ele puxou, entrou numa faixa do registro acástico, ou alguém diria, ele fez psicometria fora do corpo com a atmosfera. Então, foi isso que outro dia um ouvinte perguntou qual era o mecanismo, e agora eu estou explicando como é que isso acontece dentro e fora do corpo. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.